Vamos ter uma palavra de oração. Vou pedir para a Márcia fazer essa oração, Márcia. Nosso Deus, nosso Pai, louvamos o teu santo nome, porque tu és um Deus, Senhor, sempre presente em nossas vidas. Louvamos a ti pela beleza da sua santidade. Te louvamos, Senhor, pelo seu grande amor por nós. Te agradecemos pela semana que tivemos. Estamos aqui porque foi o Senhor mesmo que nos trouxe. E te pedimos, Senhor, abençoa a praça agora, Senhor Deus, que o Senhor possa estar capacitando teu filho, Senhor Deus, usando seu filho através do Santo Espírito, abrindo as nossas mentes, Senhor Deus, para aprender mais de ti e que a cada dia nós possamos amar mais e mais a tua santa palavra. Nós assim te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, Pai. Tudo bem. Nós fizemos uma pausa aí, tendo em vista a pouca frequência, e eu acho que nas últimas 3 semanas eu tratei de responder uma pergunta da Márcia, né, sobre a questão dos dons espirituais e do dom de línguas, do batismo com o Espírito Santo, né, da doutrina pentecostal. E basicamente o que nós vimos? Primeiro, uma liçãozinha básica de hermenêutica, falando de 2 textos básicos, que são os textos normativo e descritivo, né? E nós aprendemos também uma norma básica de hermenêutica que diz que nós não podemos usar textos descritivos para quê? Para elaborar, para formular, para basear uma doutrina, certo? Nós só podemos elaborar doutrinas eu não posso nem dizer criar doutrinas, porque elas já estão lá, não é? A gente não cria coisa nova, né? Mas as doutrinas, elas são todas baseadas nos textos normativos ou doutrinários. E um texto descritivo, os textos descritivos servem para quê? Para ilustrar doutrinas, né? Nós vimos que se nós lermos certos textos descritivos sem o auxílio dos textos normativos, nós podemos chegar a conclusões opostas ao que nós chegaríamos se nós tivéssemos o auxílio dos textos normativos. Lembram disso? Qual o exemplo clássico ali que eu dei? Salomão. Se você pega 1 Reis 10, só com 1 Reis 10, você vai chegar à conclusão que Salomão foi um rei bom, que o reinado de Salomão foi um reinado de prosperidade, de paz, de harmonia, certo? De piedade, mas não foi nada disso, né? A gente vê o texto normativo mostrando o quê? O que o texto normativo diz a respeito de Salomão? Ele desobedeceu todos os mandamentos concernentes aos deveres de um rei. Todos os mandamentos concernentes aos deveres de um rei, Salomão desobedeceu. Não é isso? Então, por trás da aparência, né, nós vemos ali o cupim corroendo tudo, né? Por trás da aparente prosperidade e riqueza, a gente já vê as bases do desmoronamento que vem a seguir no capítulo 11 de 1 Reis. Certo? Então, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento, né? Quanta gente que ri, existe cuja única aventura consiste em parecer aos outros venturoso, diz o nosso poeta Raimundo Correia, né? Então, é exatamente isso. A gente tem que julgar não pela aparência, e às vezes o texto descritivo está dando só aparência, não é? Nós precisamos dos textos normativos para poder julgar aqueles atos descritos ali, né? Então, nós vimos isso no Antigo Testamento e vimos também a relação do Novo Testamento, né? Ou seja, a nossa fé é baseada em fatos históricos. Esses fatos históricos são descritos nos Evangelhos, que descrevem o ministério de Jesus, né? O ensino de Jesus e, mais do que o ensino de Jesus, a obra de Jesus. Ele não somente veio para nos ensinar, mas ele veio também para fazer algo em nosso favor. Ele encarnou, a gente vê o neném na manjedoura, né, naquele quadro bucólico, mas ao mesmo tempo nós vemos que esse neném já nasceu como um condenado à morte, como um cordeiro que é levado ao matadouro, né? O pai
requer a encarnação para que ele seja morto, não é isso? Então ele vive uma vida sem pecado, ele morre, ele é sepultado, ele ressurge ao terceiro dia, ele sobe aos céus, certo? E nós vemos então as epístolas pegando esses eventos históricos e aprofundando o ensino a respeito daquilo que Jesus fez por nós, né? Paulo, por exemplo, fala do nosso batismo. No nosso batismo nós nos identificamos com ele na sua morte e na sua ressurreição. Nós morremos para o mundo, ressurgimos para Deus, vivemos em novidade de vida, não é? Ele morreu para nos justificar, para nos santificar, para nos glorificar. Então as epístolas pegam esses textos históricos e elaboram a doutrina, embora haja doutrina também, lógico, nos ensinos de Jesus. Mas mesmo nos ensinos de Jesus nós precisamos tomar certos cuidados. Por quê? Porque nem tudo, isso às vezes eu gosto de chocar para acordar, né? Nem tudo que Jesus disse nós devemos fazer hoje, certo? Nem tudo que Jesus disse nós devemos fazer hoje. Por exemplo, em Mateus capítulo 8, ele cura um leproso e depois o que ele diz para o leproso? Vai, mostra-te ao sacerdote e faz o que Moisés requer nesses casos. Ele remete a Levítico capítulo 14, que diz que um leproso, quando fosse livre da sua lepra, ele tinha que ir lá no sacerdote, o sacerdote ia examinar a sua pele e ver que não tinha mais lesão nenhuma, raspava o corpo dele todinho, na cabeça aos pés, ele ficava 7 dias isolado, voltava para o sacerdote vê-lo de novo, continua sem lesão, está curado. E agora, Jesus disse assim, e faz a oferta que Moisés determinou. Você vai ao templo e sacrifica um animal, né? Como oferta suave ao Senhor, oferta de gratidão pela sua cura. Nós devemos fazer isso hoje? Evidentemente que não, não é? Então, por que não? As epístolas vão explicar. O livro de Hebreus vai mostrar, por exemplo, que não é o sangue de touro, de bodes, de novilhas que nos liberta do pecado. É impossível que o sangue de um animal seja a expiação suficiente para o nosso pecado. Aquilo tudo era um símbolo do verdadeiro sacrifício que iria ocorrer, o sacrifício de Jesus. Ele veio como um sumo sacerdote, superior ao sacerdócio de Arão, para oferecer não um animal, mas a si mesmo, em nosso lugar. E então o autor de Hebreus vai dizer que enquanto o testador está vivo, o testamento não vigora. O testamento só tem força de lei depois que morre o testador, não é? Então ele vai falar de uma nova aliança que vai tornar caduco todo aquele sistema sacrificial que nós vemos no templo. Então, o que nós aprendemos das epístolas é que Jesus, os apóstolos estavam vivendo num período intermediário, num período de transição entre o que é antigo e o que é novo, entre a velha aliança ou a única aliança sob um aspecto antigo e a mesma aliança sob um novo aspecto. Então, quando Jesus entra no cenáculo para cear com seus discípulos, ele toma o cálice, toma o pão e ele diz, esse pão é o meu corpo, né? Esse cálice é o sangue da nova aliança, uma nova aliança que vai ser instituída, mas quando? Quando o testador morre. Então, pelas epístolas, nós aprendemos que o Novo Testamento não começa em Mateus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Todos esses capítulos de Mateus se passam num contexto de antiga aliança, não é? Então, a nova aliança só é instituída quando Jesus diz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E pronto, ali começa a nova aliança. O véu do templo se rasga de cima a baixo. Acabou. Não é? Então, a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, os adventistas pegam Jesus entrando na sinagoga num dia de sábado, conforme era o seu costume, e diz assim, está vendo, Jesus guardava o sábado, vocês devem guardar também. Nós devemos guardar também. Entenderam? Por que nós não devemos fazer isso? Textos descritivos. Existem textos descritivos no Evangelho. E mesmo certas afirmações de Jesus, elas devem ser compreendidas à luz daquilo que as epístolas estão ensinando. Certo?
Entenderam, irmãos? Então nós vemos também a doutrina pentecostal. Nós vimos a doutrina pentecostal, né, que diz, mais uma vez, que você, quando se salva, você tem uma experiência com Cristo, mas essa experiência que você tem com Cristo na sua salvação não é suficiente. É até blasfema isso, né? Jesus é totalmente suficiente. Então, mas eles dizem que não, que você precisa de uma outra experiência, distinta da salvação, que é a experiência com o Espírito Santo. Você tem que ser batizado com o Espírito Santo. Só depois que você for batizado com o Espírito Santo é que você realmente vai ter poder para vencer o pecado na sua vida e poder para ser uma testemunha. E aí eles dizem, começam a citar textos. Por exemplo, Atos 1:8, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus disse isso aos seus discípulos. Então ele diz isso também a você, que você é um discípulo de Jesus. Fique na sua Jerusalém, até que você seja revestido de poder. Não é? E aí você tem Atos 2, o Espírito Santo desce sobre aqueles discípulos, línguas como de fogo são vistas, um vento impetuoso enche aquele lugar, e eles passam a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que eles falassem. Então está aí a evidência dessa experiência que você precisa ter com o Espírito Santo, esse batismo com o Espírito Santo, né? Que é você vai falar em línguas, é o dom de línguas, né? Então, assim, a gente a priori não precisa nem examinar os textos, porque a gente pode até examinar, né? Como eu costumo examinar, mas a priori a gente não precisa examinar. Por quê? Porque essa doutrina ela falha num ponto crucial e básico, elementar de interpretação da Bíblia. Qual é? Porque ela está sendo baseada em textos descritivos. É um texto descritivo, certo? Não é um texto normativo. Ela está descrevendo eventos históricos. Mais uma vez, a gente entende que eles estão vivendo um período de transição entre o antigo e o novo, né? Quando João diz, por exemplo, que Jesus disse, aquele que crê em mim, como dizem as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Disse ele isso a respeito do Espírito Santo, né? Mas ele ainda não havia descido, por quê? Porque Jesus ainda não havia sido glorificado, não é isso? Eu não vou deixar vocês órfãos, mas eu vou enviar o meu Espírito para que ele esteja com vocês. Ele vai guiar vocês a toda a verdade. Então nós vemos um evento histórico, um fato bem definido, que é o cumprimento dessa promessa em Atos capítulo 2. Quantas vezes essa promessa precisa ser repetida? Quantas vezes Jesus precisou se encarnar, viver uma vida sem pecado aqui na terra, ser rejeitado pelos homens, ser escarnecido, crucificado, morto e sepultado? Quantas vezes ele precisa fazer isso? Uma única vez, não é? E o Espírito Santo precisa descer quantas vezes? Uma única vez. É interessante que tem um tempo verbal, né? No grego eu acho que é o aoristo, que é muito interessante. É como se fosse um gerúndio, mas não é um gerúndio, né? O gerúndio a gente diz, eu estou fazendo, eu estou andando, eu estou comendo, né? Em Portugal, cadê o Rômulo, né? Em Portugal há um modernismo que vem do século XIX, que eles deixaram o gerúndio, abandonaram o gerúndio e dizem, estou a fazer, estou a comer, né? Esse é uma espécie de modernismo, né? Mas na realidade esse tempo verbal grego, ele fala de alguma coisa que aconteceu no passado, está lá no passado, já foi feito, mas os efeitos daquilo estão em andamento a cada dia. Jesus morreu lá no passado, foi feito, está consumado, mas os efeitos daquilo que ele fez são permanentes. A cada dia eles se renovam nos seus efeitos. É a mesma coisa, o seu batismo ocorreu no passado, mas o efeito do seu batismo, ele se renova, permanece, é permanente. Entenderam isso? Então,
o meu sangue que foi derramado, mas é um aoristo. Ele foi derramado, acabou, se derramou, foi feito, mas os efeitos disso são permanentes, permanecem, ok? Mas há então esse derramamento do Espírito Santo como um ato definido, histórico, pronto, acabado, e os efeitos vão permanecer. Então, basicamente, a teologia pentecostal ela falha nesse ponto, não é? Que ela não tem textos normativos ou doutrinários nos quais ela possa basear essa doutrina. Então, nós podemos rejeitá-la a priori, não é? Basicamente, por que esses relatos de Atos 2, de Atos 8, que a gente pode conceder, embora não diga explicitamente que os samaritanos falaram em línguas, né? Mas foi alguma coisa visível, os apóstolos impunham as mãos sobre aqueles homens e eles, alguma coisa aconteceu que Simão o mago ofereceu até dinheiro para ter o mesmo poder, né? Então alguma coisa encheu os olhos de Simão de forma suficiente para que ele até oferecesse dinheiro para os apóstolos, né? Atos 10, Cornélio falando em línguas, e Atos 19, um grupo de discípulos de João Batista também falando em línguas. Por que esses registros estão ali? Não porque eles devem ser considerados ordinários, não porque eles devem ser considerados como algo que a igreja deve esperar cotidianamente na vida de todos aqueles que creem, mas eles são registrados porque foi algo extraordinário e não algo ordinário, porque foi algo singular, né? Que a gente não espera ver repetidos, ok? E nós vimos também a questão do dom de línguas, né? O apóstolo Paulo, 1 Coríntios, uma igreja muito problemática, né? Muito carismática e muito problemática, né? Que ele dizia algumas coisas a respeito desse dom. Primeiro, ele dizia assim: falam todos em outras línguas, né? São todos apóstolos, são todos profetas, todos são operadores de milagres, falam todos em outras línguas, e a resposta é sempre não, não é? Não, a resposta é sempre não. Mas aí ele vai dizer mais adiante que todos nós fomos batizados em um único Espírito. Todos nós fomos batizados em um único Espírito. Não há aqueles na igreja que tiveram a experiência da salvação e não foram batizados com o Espírito Santo. Todos foram. A experiência da salvação é a experiência do seu batismo no Espírito Santo, do qual o batismo que é efetuado pelo ministro aqui na frente é um símbolo daquilo que já aconteceu com você. Você foi batizado com aquele que batiza, né? Por aquele que batiza com o Espírito Santo, e também pode batizar com fogo. Ou seja, ele batiza tanto com a salvação, tanto com o juízo. Salvação para alguns e juízo para outros, né? Os pentecostais falam tanto de fogo, né? Mas fogo ali é sinônimo de juízo, de julgamento. Então, o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso. Então ele fala que nem todos na igreja falam em outras línguas, mas todos foram batizados com o Espírito Santo. E ele diz que aquele dom que os coríntios buscavam tanto e que hoje também é tanto buscado, né? Ou seja, como dizem alguns comentaristas, pessoas que ficam fascinadas com o som da sua própria voz, né? Falando aquelas coisas. Ele diz: eu prefiro falar 5 palavras que vocês entendam do que 1000 numa língua que vocês não entendam. Então ele está colocando, reparem que ele não chega dando um pontapé na porta, mas ele vai mostrando aos coríntios a tolice que eles estão incorrendo, como eles eram tão tolos, porque ficavam buscando coisas que, é como Spurgeon dizendo, acha um caquinho colorido e sai gritando, pensando que achou um diamante, uma pedra preciosa. E aí depois ele vai falar, né, tudo isso já foi dito, estou só recordando, né? Ele cita Isaías capítulo 28, que é a profecia de Isaías contra Judá e contra o Israel, falando que, uma vez que eles não ouviram os profetas,
não ouviram as advertências de Deus na sua própria língua, então eu vou mandar um povo que vai falar em outra língua para vocês. E o que Isaías está mostrando ali? Que Deus iria falar em outras línguas por intermédio tanto dos assírios no reino do norte, quanto pelos babilônios no reino do sul. Sinal de juízo. E o apóstolo Paulo está mostrando aos coríntios exatamente isso, que as línguas são um sinal para os incrédulos, não para os crentes. E a que incrédulos o apóstolo Paulo estava se referindo? Aquela geração má e perversa que Jesus tinha dito que o crucificou, que o rejeitou. Então, mais uma vez, irmãos, esse dom de línguas, ele tem implicações escatológicas, no sentido de uma escatologia para aquele tempo. O apóstolo Paulo diz aos coríntios, no capítulo 10, que tudo aquilo que foi escrito no passado foi escrito para advertência vossa, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Lembram disso? 1 Coríntios capítulo 10. Então, para Paulo, eles estavam vivendo num período de transição. Há uma transição, há uma expectação no Novo Testamento que percorre, a gente já viu isso, todo o Novo Testamento, do fim de um sistema de coisas, do fim de uma era e do início de uma nova era. Quando a gente... Quem estava vivo e tinha entendimento no ano 2000 aí, né? Tem gente que não tinha, né? Nasceu em que ano, Estherzinha? 2007. 2007, né? Mas na virada de 1999 para 2000, né? Aquela expectativa de uma nova era de Aquário, o fim de um sistema de coisas, o início de um outro sistema de coisas. A mesma coisa aconteceu quando era 999 para 1000. Aconteceu a mesma coisa lá, né? Mas as pessoas estavam esperando uma era de paz, não sei o que, né? Então, assim, essa expectativa, era essa expectativa que permeava muitos textos do Novo Testamento, que as pessoas entendem como algo para o fim dos tempos, como uma volta apocalíptica de Jesus. Não é nada disso, né? Porque eu já falei para vocês que essa era intermediária, a obra de Jesus, ela tem que ser completa, no sentido de que ele veio, viveu uma vida impoluta, foi crucificado, morto, sepultado, ressurgiu ao terceiro dia, subiu aos céus, e a última obra de Jesus, nesse ponto, vai ser o quê? Seria o quê? Digamos assim, o corte do cordão umbilical da igreja, o corte do cordão umbilical da nova aliança, que foi a destruição do templo. O templo precisava ser destruído para que Deus mostrasse de uma forma sem sombra de dúvidas de que aquele velho sistema sacrificial já não era mais necessário. E na realidade a persistência dele, se ele continuasse, seria na realidade um atentado contra a obra de Cristo, uma blasfêmia contra a obra de Cristo. Essa semana já recebi, os crentes ficam assanhados não sei se vocês percebem isso, né? Estou recebendo aí um monte de mensagens, algumas mensagens, né? Sobre a tal da novilha vermelha que nasceu em Israel. Já viram isso? A novilha vermelha? Não? Procurem aí depois no Google, no YouTube, novilha vermelha. Vai aparecer um monte de vídeos, inclusive um do Augusto Nicodemos, que diz que os sinais do anticristo já estão no mundo, né? Então, a novilha vermelha é como se fosse um sinal profético de Deus de que a volta de Jesus é iminente. Por quê? Porque os pré-milenistas esperam que o terceiro templo seja reconstruído, o sistema de sacrifícios seja restaurado, e essa novilha vermelha pegando lá no Antigo Testamento, um dos sacrifícios que precisava ser feito dentro do templo. Então a tal da novilha vermelha, né, está lá sendo já criada para ser sacrificada na dedicação do templo, né, do terceiro templo. Então, assim, certo? O templo foi destruído, e se nós
entendemos que o sacrifício perfeito foi instaurado, a sombra acabou. E Deus, do alto dos seus altos céus, primeiro, na morte de Cristo, ele rasga o véu do templo, já é um sinal. De cima a baixo, não é de baixo para cima, é do céu para a terra. Obra das mãos de Deus. O véu do templo foi rasgado. Já é um sinal. E no final, não é, definitivamente não sobrou, como diz Jesus, pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Né? Então o apóstolo Paulo, e a gente vê isso no Novo Testamento, tem por exemplo Atos 13, quando ele está lá na sinagoga de Antioquia de Psídia, e ele alerta aos judeus: cuidado para que sobre vocês não sobrevenha, né, aquilo que foi dito nos profetas. E ele cita, o profeta Abacuque: vede que eu opero em vós, no meio de vós, um sinal que vocês, quando ele se cumprir, vocês não vão acreditar. Né? E o que é o tema do profeta Abacuque? Senhor, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. Como o Senhor pode permitir que a nação se corrompa dessa forma? Como tu podes permitir que o teu povo se afaste de ti dessa forma? E Deus responde para Abacuque de que forma? Pode deixar, eu vou efetuar um sinal. E qual é o sinal? Os babilônios vão invadir Israel, com suas redes, com seus anzóis, vão levar todo mundo para o cativeiro. Abacuque fica abismado, né, com esse sinal. E é exatamente isso que Paulo está dizendo: cuidado para que não sobrevenha sobre vocês. É isso que Pedro diz na sua segunda epístola, que o Senhor não retarda a sua vinda, pelo contrário, Ele é longânimo e não deseja que nenhum de vós pereça. O que ele está falando? Não é sobre a sua vinda no final dos tempos, lá nos tempos futuros. É sobre a sua vinda em juízo sobre a cidade de Jerusalém, para que, e Pedro está dizendo, nenhum de vós, nenhum dos eleitos pereça. Ele está retardando por um pouco, para que vocês tenham suficientemente esclarecimento para saber que vocês vão precisar sair dessa cidade quando vocês virem as coisas acontecendo, os sinais ocorrendo. Não é isso que Jesus diz? Olha, vocês quando olham aí os sinais dos tempos e dizem assim: o verão está chegando. Quando vocês virem essas coisas acontecerem, ergam também os vossos olhos para o céu e regozijem-se, porque a vossa redenção está próxima. E quando vocês virem, como ele diz assim, né, o abominável da desolação entrar no lugar santo, aqueles que estão nos terraços, não peguem nada nas suas casas, fujam para os montes. Não é isso que Jesus diz? Para fugir? Certo? Se fosse uma grande tribulação apocalíptica, para onde que as pessoas podem fugir? Não tem fuga, né? Mas Jesus disse que ali haveria possibilidade de fuga. Destruição de Jerusalém. Então as línguas, segundo o apóstolo Paulo, ele cita em 1 Coríntios, são parte de um conjunto de sinais da iminência desse grande dia do Senhor que viria sobre Jerusalém em juízo. É aquilo que Jesus diz em Mateus capítulo 26 ao sumo sacerdote: você vai ver o Filho do Homem à destra do Pai vindo com poder e grande glória. Para quê? Para cumprir a última coisa do meu ministério, que é destruir a sua cidade. Jerusalém, Jerusalém, que matas os teus profetas, que apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis te aninhar como a galinha aninha os seus filhotes debaixo de suas asas e vós não quisestes. Eis que a vossa casa ficará deserta. Vai se tornar covil de chacais. Então, reparem então que as línguas são esse sinal, um dos sinais extraordinários dessa iminência do julgamento de Deus sobre o povo judeu. Aquela, como diz Jesus mais uma vez, aquela geração mais corrupta que, diante do julgamento de Jesus, diz assim: o seu sangue recaia sobre nós e sobre os nossos filhos.
fato, né? Eles até hoje, né, uma boa parte já se converteu, outra não. Mas a minha pergunta é a seguinte: existe ainda algum lugar lá em Israel que se faça efetivamente em alguma festa, aquela coisa que fazem festas, né? Aquelas festas, existe algum momento em que há algum sacrifício de animais? Que eu me lembro que, já na minha conversão, 40 anos, uma vez o meu pastor, meu primeiro pastor era assim, um tantinho singular, né? A gente visitava algumas sinagogas. A gente foi na área, lá em Botafogo, que é uma sinagoga mais liberal. A gente foi numa sinagoga mais ortodoxa na rua Rodrigo de Brito. Fomos em Copacabana, Chevra Kadisha, lá no centro da cidade, perto da Praça Cruz Vermelha. A gente foi a muitas sinagogas, né? Não, eu era solteiro ainda. Ainda não conhecia a Sara nessa época. Mas, década de 70, havia algumas práticas, não eram assim comuns, né? Mas no dia do Yom Kippur, eles pegavam a galinha, rodavam assim, e depois, cortava a cabeça, né? Derramamento de sangue. Mas eles sabem que isso não tem sentido. Por quê? Porque a determinação do Antigo Testamento é que os sacrifícios só podem ser realizados num único local na terra, que é no lugar santo, em Jerusalém, no templo. E o templo hoje, no lugar do templo, vocês têm aquela não é uma mesquita, né, porque ali não são efetuados ofícios religiosos, mas é chamada de mesquita de Omar, que tem aquela cúpula de ouro lá, que é né, a foto de Jerusalém, tem sempre ela lá, né, e está ali no lugar do templo, né, então não pode ser, os judeus não podem efetuar sacrifícios. E aí o meu pastor, uma vez, né, eu já contei isso para um amigo dele: Cohen, vem cá, para o povo judeu ser perdoado, é necessário que seja feito o sacrifício de um cordeiro. Sim. E esse sacrifício só pode ser realizado no templo, sim. E o templo não existe mais, sim. Então, como é que os pecados de vocês são perdoados? Nós não podemos falar com vocês sobre esses assuntos. Foi a resposta do Cohen. Um Cohen, né, tem o sobrenome. Fala o... Interessante que essa guerra que não só Israel e Palestina, mas essa guerra deu um pedaço, esse pedaço de terra está durando muito mais tempo do que essa guerra agora. São mais de 2.000 anos de guerra por esse pedaço de terra. Muitas pessoas não entendem que tem que fazer tanta guerra para um lugar que não é tão fértil e é tão pequeno, deserto. E é mais por esse motivo religioso, né? Que está ligado à pedra fundamental, como a gente falar, ao local do templo. Né? É interessante que essa guerra ela tem um motivo religioso muito forte, é mais por isso de guerra. Eu não vou achar agora. Talvez alguém acha. Uma das promessas da aliança do Antigo Testamento é que, se Israel obedecer a Deus, andar debaixo dos seus estatutos, dos seus mandamentos, Deus iria conduzir o coração dos povos em redor para não cobiçarem a terra de Israel. Daria paz a Israel, né? Ou seja, a paz é uma bênção da obediência. E o que acontece? Israel rejeita o Messias e nunca tem paz. Não é isso? A gente pega lá as maldições da quebra do pacto. Deus iria espalhá-los pelas nações, e em cada nação eles seriam perseguidos. Não é o que acontece? Não é o que acontece? É o que tem acontecido até hoje. Israel voltou o povo judeu voltou para a sua terra, né? Você já pegou um mapa
daquela região ali, mundo muçulmano. Pega um mapa do mundo muçulmano, você vai ver assim um mapa todo verde, né, que é a cor do Islã, e vai ver um pontinho, quase imperceptível, de uma cor diferente, que é Israel. E assim, poxa, tem tanta terra, né, mas não tem jeito, não tem paz. Por que não tem paz? Creio eu que é exatamente isso. Eles só vão ter paz quando eles aceitarem o príncipe da paz, não é? Quando eles se submeterem, quando eles reconhecerem o príncipe da paz. Enquanto não houver esse reconhecimento, eles não vão ter paz. Por outro lado, também, a gente pode dizer, eu acho que foi Lutero que disse, né, uma das provas da existência de Deus é o povo judeu. Não adianta, né? Eles não vão ser exterminados, não vão ser vencidos, porque de uma forma ou de outra, a gente vê isso em Romanos 11, Deus ainda tem um plano para eles, né? Tem um plano para o povo judeu. Então, grandes impérios, poderosíssimos impérios, os assírios, os babilônios, né? O Império Persa, o Império Romano, todos eles perseguiram o povo judeu. E onde eles estão hoje em dia? Cadê esses impérios? Né? E o povo judeu continua, né? Poderosíssimos, mas o povo judeu continua, né? Uma vez o Stalin recebeu um informe dizendo que o Papa tinha criticado a ele, né? E o Stalin perguntou assim: quantas divisões tem o Papa? O que ele quer dizer com isso? Qual o poder que o Papa tem? Não me importa. Quantas divisões tinha o povo judeu? É um povo, pouca gente, pouco território, né? Poucos recursos, hoje não mais, né? Mas nunca conseguiu ser exterminado, nunca conseguiram exterminá-lo, né? Então, a gente vê as promessas do Antigo Testamento, do Novo Testamento, né? Não são os poderosos, os aguerridos, os preparados, né? A raça ariana superior, né? Como dizia Hitler, que vai conquistar o mundo, que vai herdar a terra. Os mansos herdarão a terra, não é isso? São os mansos. Quantas divisões tinha Stalin? Cadê o Stalin agora? Né? Cadê a União Soviética agora? Mais um império que ruiu, né? Então, a gente olha para a Escritura e vê mais uma vez, irmãos, como ela é exata, como ela se cumpre, como as coisas que estão aqui são chanceladas realmente pelo nosso Criador, pelo Criador do mundo, né? Fala, Rafael. Esqueceu. Ah. A questão? O juízo de Deus sobre a nação judaica na nossa geração. Sempre tive essa dúvida com relação ao Holocausto, foi um evento que me impactou muito, assim, sabe? De impactante. Ficar, assim, consternada como que o povo foi dizimado praticamente, né? E como é que você o livro faz um link, né? E esse livro que você me emprestou está esclarecendo muita coisa ali. Porque eu estudo um judeu, esse livro estudo um judeu, e ele o tempo todo ele vem e traz essa questão do juízo de Deus no final do Deuteronômio, de Levítico, né? Que não só para aquelas nações que estavam vivendo ali, no momento, mas ele faz um link com o que aconteceu no Holocausto. Então ele faz um link que o Holocausto não foi feito não foi provocado por uma nação ignorante, por uma nação boçal, mas uma das nações mais cultas da época, que era a Alemanha, entendeu? E exatamente o que está escrito lá em Deuteronômio 32. Eu falei assim, gente, como que faz isso? E ele fez uma entrevista, esse autor, esse livro, ele fez uma entrevista com o cara que é catedrático, eu não estou lembrando o nome dele, que tem informações do Antigo Testamento e aborda e levanta esse assunto. Vem cá, mas o que aconteceu no Holocausto? Esse cara é um catedrático sobre o Holocausto. Você não acha que isso aí é um juízo de Deus
está restrito já no Antigo Testamento, ele disse, não, eu não posso considerar isso. Desconversou totalmente. Então, Não é politicamente correto dizer que é assim. aí ele agora pode haver um segundo holocausto por conta dessa negação desse discurso que tirou Uhum. está pensando assim, olha o povo. Aham. E você vê o que está acontecendo hoje, né, como o recrudescimento do antissemitismo está acontecendo agora, diante dos nossos olhos. Né? Mais uma vez, nas faculdades mais prestigiosas dos Estados Unidos, Harvard, Oxford, Columbia, né? Né? Até professores estão sendo impedidos de entrar no campus. Né? Professores judeus estão sendo impedidos de entrar no campus, alunos judeus sendo agredidos, perseguidos, e com a anuência dos reitores, da direção dessas faculdades. Né? Não sei se... Essas sustentadas por muitos judeus. Exatamente. Né? Não sei se vocês viram um evento que teve agora na Alemanha. A Alemanha foi tomada, as ruas, não sei qual cidade ou quais cidades, por apoiadores do Hamas, muçulmanos, dizendo que querem a Sharia na Alemanha. Assim, não tinha alemão. Alemão, se aparecesse ali, ia ser agredido. Né? Então, assim, como a Europa está capengando, né? nessa sentido. Ela foi completamente invadida com essa imigração que Isso. aconteceu agora nos anos 2000. Aham. E eles se multiplicam muito mais rápido do que os cristãos e os israelenses. Aham. Eles estão completamente Sim. invadindo a Europa pela distância do mundo. Agora, vocês reparem uma coisa. Francis Schaeffer, na década de 70, ele previu isso. Ele começou a notar uma crescente rejeição do cristianismo na Europa, né? E ele disse assim: vocês estão rejeitando os princípios cristãos, vocês vão receber em troca os princípios pagãos. Não adianta você querer viver debaixo de benefícios que foram auferidos pelo cristianismo no mundo ocidental, sem que haja a moral cristã. Entenderam isso? Então, se vocês estão rejeitando a moral cristã, vocês vão receber, então, em troca, uma moral pagã. E não é o que está acontecendo? Por exemplo, essa cultura woke. A loucura que é. Né? Você não pode chamar um homem de homem porque ele diz que é mulher. Mas ele tem barba, né? Ele fala grosso, mas ele se veste como uma mulher, ele passa batom no beiço, e aí você tem que chamar ele de senhora. Né? Você vê isso acontecendo no Canadá, o Jordan Peterson, perseguido ao extremo, né? Não sei se conseguiram caçar a licença dele de psicólogo clínico, né? Censurado na faculdade, não sei se conseguiram expulsá-lo da faculdade, porque vocês não vão controlar a minha fala. Não vão. E a gente tem que concordar com ele. Vocês não podem dizer que o bom é mau, que a grama é azul, certo? Que o dia é escuro. Ai daqueles que dizem isso, não é o que Deus diz? Então, se nós concordarmos com isso, nós estaremos incorrendo em condenação também. Então, a Europa, ela renegou, já na década de 70, antes até, né, a moral cristã, e a conta chega. Como disse o João Petrecelli, a fatura chegou a hora de pagar a fatura. E eles estão pagando a fatura. É aquilo que a gente sempre fala. Não se engane, não caia nesse erro, não seja tolo, porque a semeadura é livre, você pode semear conforme você quiser, mas você vai colher o que você semeia. Se você semeia vento, você não vai colher coisa boa, você vai colher tempestade. O que você semear, você vai colher. Chegou a hora da colheita, eles estão colhendo. É juízo de Deus? É.
É juízo de Deus, é o natural. E reparem uma coisa, né? Voltando aqui para o povo judeu, eles nunca vão ter paz enquanto não reconhecerem o príncipe da paz. Nunca. É o que a palavra de Deus diz, né? Então esse recrudescimento do antissemitismo, que é uma coisa louca, né? As pessoas não ouvem argumentos, não conseguem, mas de onde vem isso? Vem de Deus, é espiritual, né? A gente vê o Holocausto, aqui a gente precisa tomar cuidado, né? O autor do livro que eu te emprestei é judeu, então muitos judeus perderam a fé naquela época, assim, por que Deus se manteve em silêncio enquanto o seu povo sofria? Por que Deus se manteve inativo, não fez nada enquanto o seu povo sofria? E o autor vai dizer, Deus não esteve em silêncio, Deus está falando no Holocausto. É Deus que está agindo no Holocausto, não é? Então, aqui a gente precisa ter cuidado, por quê? Porque ao mesmo tempo que a gente olha, né, Deus agindo através de Hitler, como Deus agiu através de Nabucodonosor, como Deus agiu através de Tito, quando destruiu Jerusalém, né? Quando Deus agiu através de Assurbanipal da Assíria e destruiu o Reino do Norte, ao mesmo tempo que nós vemos Deus agindo, Ele requer algo de mim e de você, que é o quê? Fazer aquilo que a Corrie ten Boom fez, né? E a família morreu por causa disso. Tentou protegê-los, tentou abrigá-los, tentou tirá-los da fúria daquele animal, Hitler, dos animais nazistas. Ou seja, Deus, Ele tem os seus decretos, não é isso? Eles são incompreensíveis para nós, mas Ele nos dá uma lei moral, e nós devemos agir de acordo com a lei moral que Ele nos dá. Ou seja, embora tenha sido a vontade de Deus fazer aquilo, a vontade de Deus para nós cristãos é: protejam, tirem-nos do fogo, ajudem-nos a fugir. Certo? Bom, então, graças a Deus que nós gentios não nos oprimimos uns aos outros. Graças a Deus que nas nossas igrejas não existe nenhuma pastora, nem igrejas inclusivas que aceitam LGBT, né? Ou seja, é a natureza humana, né? Eles também fazem parte da natureza humana. Então existem maus e bons, digamos assim, né? Nesse sentido. Agora, assim, a nossa postura deve ser a postura de Paulo. Por exemplo, né? Ele em Atos 9, em Romanos 9, ele diz assim: em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho à minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo por amor de meus irmãos, ele está falando do povo judeu, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas. Ele está falando do povo judeu, não é? Romanos 9, e no capítulo 11, ele continua dizendo assim: mas Deus rejeitou o seu povo, o povo judeu? De modo nenhum, Deus não rejeitou o povo judeu, né? Porque eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu, e ele vai mostrar, né, exatamente que essa rejeição, né, ele começa dizendo aqui no verso 11: eles tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios. E aí ele continua dizendo assim, porque se a sua rejeição, verso 15 de Romanos 11, é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? Se reparem, se quando eles caíram nós fomos aceitos, imagina agora quando Deus voltar a acolhê-los, o que vai acontecer com esse mundo, não é? E se alguns dos ramos, verso 17, foram quebrados, e tu sendo zambujeiro, sabe o que é zambujeiro? Alguém sabe o que é um zambujeiro? Oliveira brava já é uma interpretação, né? E o que é uma oliveira brava? É um zambujeiro. Parece oliveira, mas não é. Parece que dá azeitona, mas não dá.
né? Ele está dizendo que nós somos o zambujeiro. E nós fomos enxertados. Se você pegar um ramo de zambujeiro e enxertar no pé da azeitona, ele vai dar azeitona. É isso que ele está dizendo aqui, né? É o simbolismo que o Rafael estava falando ontem. Foste enxertado no lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem. Pela sua incredulidade, pela incredulidade deles, eles foram quebrados. E tu estás em pé pela fé. Então, não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade. Se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. Não é? Então, qual é a postura que nós cristãos devemos ter para com o povo judeu? A postura que Paulo teve: ame-os, certo? Ore por eles, espere grandes coisas de Deus em favor deles, porque, como diz o apóstolo Paulo, Deus não se esqueceu do seu povo. Eles ainda serão enxertados, e quando eles forem enxertados, que glória haverá para o mundo. Não é isso? É isso que a gente tem que saber. Então, irmãos, voltando aqui para o nosso tema básico, certo? Todas essas coisas, reparem, a gente, com a Escritura Sagrada, a gente tem não somente uma visão, né? É a lâmpada para os meus pés e a tua palavra, é a lâmpada que brilha a cada passo que a gente dá. Ela faz isso, mas ela também tem a capacidade de jogar uma luz ampla sobre a grande história, sobre o princípio, o meio e o fim da história, certo? Sobre uma visão geral dos grandes planos de Deus para esse mundo, que estão se desenrolando, e que nós vamos ter uma compreensão muito mais ampla do que nós temos aqui quando nós estivermos lá no céu, nesse camarote privilegiado, vendo o desenrolar dos planos de Deus nesse mundo e adorando por sua sabedoria. Mas nós já temos aqui alguns vislumbres que Deus nos mostra. Então, Deus tem planos para o seu povo. Olhem para o Novo Testamento, tenham essa visão ampla desse contexto de sinais, de prodígios, de maravilhas que eram feitos por intermédio, por mãos dos apóstolos e dos seus associados, um tempo singular que já passou, que não devemos esperar ser repetido. Olhem para o dom de línguas como um evento singular, que era um sinal apropriado para aquele povo rebelde, quanto mais, como diz o apóstolo Paulo, né, que precisava ter essas advertências antes que o dia chegasse. A gente vai ver hoje, Joel, vai ver esse dia do Senhor também, o dia da visitação de Deus, né? Ou seja, há várias vindas de Deus no Antigo e no Novo Testamento. Então, tudo isso são eventos históricos que não são repetidos, certo? Então, o grande problema do pentecostalismo é que ele quer repetir o que não deve ser repetido, certo? Que ele quer tornar atual o que deve ser estudado como história, certo? E também, mais uma vez, registrados para advertência nossa, como diz o apóstolo Paulo. Amém? Amém. Vamos orar. Pai Celeste, que realmente possamos ter sabedoria na Tua palavra, Senhor Deus. Possamos não somente lê-la, Senhor Deus, mas estudá-la, Senhor Deus, com vagar e com profundidade, Senhor Deus, com a consciência de que há lugares rasos, mas que há lugares profundos e podemos retirar dela, Senhor Deus, tesouros inestimáveis. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, Senhor Deus, para aqueles que guardam a Tua palavra. Portanto, possamos ser como o salmista que disse: guardo no meu coração a Tua palavra, para não pecar contra Ti. Que os nossos pensamentos, que as nossas convicções, que os nossos atos, Senhor Deus, que as nossas palavras sejam, Senhor Deus, profundamente enraizadas, Senhor Deus, na Tua palavra. E que, Senhor, não andemos distante dela, Senhor,
que não a abandonemos, Senhor Deus, que não aguardemos nas nossas estantes esquecidiços, Senhor Deus, e só a abramos incidentalmente, Senhor Deus, que o nosso interesse não seja periférico, mas que haja um interesse central, intenso, Senhor Deus, em buscar, Senhor Deus, ouvir a Tua voz através das páginas deste livro, que o Senhor mesmo nos legou, Senhor Deus, que o Senhor mesmo operou, Senhor Deus, para que homens santos pudessem registrá-la, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Nosso intervalo, 10h30.